que a gente vai contar, o que a gente vai ajudar vocês a fazerem é a prática, cara, dificuldades reais, como contorná-las, como gravar, o que acontece, que equipe, que tipo de equipamento, quanto tempo demora, quanto custa, quanto se paga para uma equipe X ou Y, como se faz o filme quando você não tem dinheiro, entendeu? Quais são as alternativas? Para quem tu apresenta? Vai na televisão primeiro, vai no distribuidor? É para o cinema, para a televisão? Vai no VOD? É YouTube? É sobre isso que a gente quer falar, porque é o que a gente conhece, é o que a gente só vai falar realmente. O resto é palpite, a gente pode dar opinião, né? Mas a gente quer aqui contar, né, embasado nos filmes que a gente fez, a experiência que a gente tem. Então, assim, dando uma lida aqui por alto, tá? A gente vai falar que, basicamente, né, pelo menos a minha parte, né, mais ligada à produção, não vou falar de orçamento, né, como montar um orçamento, como estruturar uma equipe, né, como montar um orçamento em várias faixas de valores, né, um orçamento de para quem não tem dinheiro, um orçamento para 50 mil, 100, 200, 500, 1 milhão, né? Os modelos de negócio, ou seja, como que você faz efetivamente para ganhar dinheiro com um filme documentário, né? Além de fazer pelo prazer e pelo prestígio, porque você gosta daquilo, como transformar aquilo num modelo de negócio. Como fazer um book de venda, como se faz uma pesquisa, planejamento, né? Esboçar um pouco de equipes, né? Assim, as dificuldades, né? As diferenças, né? Entre ter uma equipe maior, mais robusta, com várias pessoas, e ter uma equipe muito enxuta para poder gravar. Que tipo, né, de aptidões tem que existir? Cronograma, quanto tempo demora para mais ou menos cada uma das fases, né? Levando em consideração os tipos de projeto, né? Montagem, ou seja, quanto tempo a gente demora, como é que é a relação do diretor e do editor, né? Como realizar isso da melhor forma, qual é a equipe que tem que existir. Licenciamento de imagem, galera, que, porra, é uma questão e tanto, assim, porra, não é simples, porque dá um puta trabalho, assim, a gente acha que, pô, é só pegar a imagem no YouTube e botar, mas não é, porque depois é uma merda federal. Então, realmente, a gente tem que entender como e por quê, né, e cara, como realizar, como colocar aquela imagem que eu quero naquele filme, sabe? Quem eu tenho que pagar, por que eu tenho que pagar, se eu tenho que pagar aquilo ou não. E um pouco de comercialização, né? Ou seja, como eu coloco um filme no festival de cinema, que tipo de festivais conversam com o tipo de filme que eu tenho e como licenciar aquilo. Como eu coloco no YouTube, como eu coloco no Netflix, como eu apresento para a Amazon, como eu falo com o Canal Brasil, como eu boto no Now, né, para você assistir no sistema TVOD. Então, é mais ou menos da parte da produção, é sobre isso que a gente vai falar. Vou passar aqui no próximo slide, que aí o Rafa vai contar um pouco do que ele vai falar sobre a parte de direção. Mas o que acontece? O filme, né, ele é todo pensado a partir das referências, né, cara? É a partir das referências que eu tenho, as referências que a gente tem, que a gente troca, que a gente vai pensando todas as coisas que vão acontecendo no filme, né? Então, assim, eu fiz rádio e TV na Écola, na FRJ, mais voltado para o audiovisual. Depois fiz uma pós de cinema documentário lá na FGV, que não era um mestrado, né, no doutorado, mas foi uma pós muito bacana, que, pô, eu tive aula lá com o Eduardo Escorel, que é um grande cineasta do Brasil, que editou Cabra Marcado para Morrer, tive aula lá com o João Salles e tal, e eles me colocaram muita coisa na minha cabeça que me ajuda sempre quando eu vou pensar o filme. Então, eu quis trazer que, na verdade, eles servem como ferramenta para a gente pensar o filme, né? Então, parece que é muito teórico falando aqui, mas não é tão teórico assim, não. Pelo menos vou me esforçar bastante para não ficar teórico, até porque senão eu vou me enrolar todo. Mas, enfim, a gente vai começar sobre o que é documentário, né? Indo lá nos primórdios do documentário, vendo os primeiros exemplos de documentário e trazendo a questão de por que a definição do documentário é uma coisa ainda a ser feita e por que eu acho que é uma coisa tão expressiva e tão aberta e interessante. E a gente falando depois, vem as duas questões principais, que é o que você fica pensando o tempo inteiro, que é a ética e forma e conteúdo. Ética, basicamente, é como você se relaciona com o personagem. Basicamente, é o que você pensa o tempo todo, até quando você está editando, porque você tem uma responsabilidade que é muito grande. Forma e conteúdo é tipo como contar, que é tudo, né? Só que, pô, para falar como contar, é difícil a gente
não classificar as referências, né? Se eu vou falar aquela referência, como é que a gente vai classificar? E aí, para classificar as referências, a gente precisa usar uma classificação que é a mais padrão de todas, que é a classificação do Bill Nichols. A gente vai falar um pouco disso, focando mais na questão do cinema direto e verdade, falando um pouco do filme ensaio, que eu gosto bastante, ainda que gostaria muito de fazer que acho que talvez consiga fazer um em breve. Mas, na verdade, a maioria dos documentários contemporâneos são documentários híbridos, né, que pegam técnicas de todos os formatos. E aí eu acho que a gente fica mais pronto para pensar a forma, mais propriamente dito. E aí, como é que a gente pensa a forma, né? É até interessante, né? O Gabriel estava falando mais cedo essa coisa da sinopse para apresentar para o produtor. Eu acho que nessa sinopse tem que ter o argumento, que alguns chamam de sinopse mesmo, mas tem que ter esse argumento. E dentro disso tem que estar já a estrutura narrativa, a forma de abordagem, que é basicamente que técnicas você vai usar e como você vai abordar e como você vai contar a história em termos de cronologia ou outras coisas, enfim, que a gente pode falar mais para frente. Aí eu coloquei ali o dispositivo, que é aquela coisa tipo, né, todo mundo deve ter ouvido falar, é tipo Coutinho, né, difícil master, né, vou gravar dentro de um prédio, as pessoas dando entrevista aqui dentro dos apartamentos. É um filme que ele já traz uma forma de abordagem, uma espécie de estrutura, uma coisa meio que te limita, mas é uma potência criativa, né? Uma coisa legal, dispositivo que ajuda bastante, às vezes, a definir um projeto. E aí, vou tentar falar um pouco de como usar isso que eu vou estar falando até então, né? Como a gente cria e analisa os projetos, assim como eu faço, como a gente faz aqui no Vira-Lata, e a importância de escrever isso, né? Porque você consegue, enfim, não é para eu falar, né? Mas até para você conseguir um parceiro para fazer um filme no amor, é legal ter uma coisa escrita para você convencer eles. Essa que é a realidade, assim, né? Acho que ainda tinha uma outra coisa ali embaixo, que é a gente fazer uma autoavaliação. Tem uma técnica de autoavaliação que o Eduardo Farel me ensinou, que eu acho que vai ser bem bacana. Mas, cara, basicamente isso.